Pessoal, vamos lá. Faz um tempo que eu não apareço aqui. Na verdade, não precisava aparecer, né? Não precisava, não tinha tempo, não tinha isso como necessidade, não tinha isso como primeira coisa a ser resolvida. Logicamente, eu estou aqui para falar do Ali e nós vamos falar de duas questões pontuais. A primeira trata da ideia que o Estado criou repentinamente, nos últimos 6, 7 meses por aí, passou a afirmar que o Ali realmente agora, finalmente pelo Estado, ele reconhece um prejuízo, só que esse prejuízo haveria sido estancado por leis supervenientes, ou seja, leis que vieram depois, destinadas a estancar o prejuízo que agora o Estado reconhece que cometeu contrariamente ao policial militar. Dessa forma, o Estado pegou as leis de aumento de vencimento, a lei de aumento de vencimento mesmo, aquela lei que determinou o aumento do salário base padrão, a 1216, 1249 e outras, a 1384, não vou lembrar todas, tem uma acho que é 1350, eu não vou lembrar todas. O Estado disse o quê? O Estado disse que aquelas leis de reajuste teriam, então, solvido os prejuízos. Então, o Estado fala ao mesmo tempo, dei prejuízo? Dei. Porém, resolvi esses prejuízos a, esses aumentos que eu dei depois, tá? Isso foi no processo da Umesp? Não, não foi no processo da Umesp, tá? Não foi lá no processo da Umesp. O que acontece? Muitas execuções individuais, ajuizadas aí por advogados externos à causa, né, os gênios da advocacia, alguns são bons, sim, alguns têm, né, depois eu até vou falar de um aqui, mas 99% é só gênio mesmo, gênio, tá? E aí, essas pessoas ajuizaram ações individuais, sofreram essa pedrinha aí no meio do caminho, ou seja, o Estado chegou e falou, tudo bem, eu realmente reconheço o erro, o Ali trouxe um prejuízo, mas está aqui, ó, paguei com 6 leis de reajustes. E o que a gente viu? A gente não viu combate, tá? A gente viu em 2 ou 3 casos combate. Já vou até falar, se eu errar o nome, pessoas que colaboraram aqui com a gente, de certa forma, né, permitindo que a gente até atuasse em processos deles. Na verdade, não vou falar, faço um segundo vídeo, porque eu tenho que pedir autorização para eles se eu posso falar. Mas teve 2 advogados que cederam um processo para a gente poder atuar e desfazer esse nó, né? Então, o que acontece? Não teve combate, muitos policiais ficaram pelo caminho, nós temos aí certamente centenas de policiais que entraram nessas execuções individuais, perderam com trânsito em julgado, porque o Estado falou que já está pago, tá? E qual foi a ação, qual foi a reação desses advogados? Nenhuma. Vendo essa situação, o escritório aqui, a gente atuou fortemente, a gente trabalhou bastante mesmo, principalmente em execuções individuais de policiais que nos procuraram, porque sentiram o receio de não terem o respaldo do advogado que eles tinham contratado. E isso nos inspirou a procurar alguns policiais que estavam com esse problema. Então, nós atuamos aí em 4 ou 5 processos, né, Renan? Em 4 ou 5 processos, nós tivemos possibilidade de esclarecer isso ao judiciário, dizendo que, olha, lei de reajuste não é passível de compensação para perda decorrente do Ali ou qualquer outra perda por ato ilícito da administração pública contra o salário do servidor, do funcionário público. E depois de 6, 7 meses, o Poder Judiciário, que é um órgão que eu confio muito e peço que a Polícia Militar confie também, eu tenho tanto quanto respeito à instituição policial militar, eu respeito o Poder Judiciário pôde analisar a questão como de fato é, ou seja, pôde ter acesso a documentos da administração pública, leis, dando conta de que tais reajustes não se prestaram a indenizar esses valores do Ali. E com isso teve uma volta de posição, teve uma reconsideração do que eles vinham decidindo, e agora, desde quarta-feira passada, né, hoje é sexta-feira, dia 11, desde o dia 9, o Judiciário passou a entender
que aquelas leis eram de reajustes e por isso podemos dizer que essa questão está resolvida. O Ali, da forma que foi concedido no salário base do policial militar está errado, trouxe prejuízo e esse prejuízo está aberto, não foi solvido pelo Estado como ele queria, de última hora, solver, dizendo que os aumentos de vencimento ao longo desses últimos 10 anos, de 2013, 12 anos, 2013 para cá, teriam tido a força de indenizar os valores decorrentes da perda do Ali, tá? Então, isso está resolvido. E aí, o que resta? Resta um outro problema, criado aonde? Também pelos ajuizamentos individuais, em que policiais militares que ingressaram na carreira depois de 2013 sofreram com a tese do Estado de que, olha, né, tentando rever a natureza jurídica do Ali, que transitou em julgado, como verba vencimental, ou seja, verba, né, geral, vencimento. E o Estado foi lá e deu implicitamente uma natureza novamente de gratificação e quis dizer o quê? Quis dizer que somente quem viveu a época, somente quem viveu o Ali pôde incorporá-lo, né, criando ideias de incorporação de gratificação e não de aumento de vencimento. E nesse caso estaria certo, porque se fosse uma gratificação, precisaria, para incorporar, ter vivido com ela algum tempo. Essas são as regras que geralmente determinam incorporação de gratificação. E, novamente, os gênios da advocacia que saem à frente, sempre criticando a associação, criticando a forma como a gente trabalha aqui, né, os comentaristas do direito, vamos dizer assim, né? Não souberam rebater. Então nós temos, me ajuda aí, Renan, mais de uma centena de ações dessa também, né? No judiciário, dizendo o seguinte, que o pós-2013 não faz jus. Nós, da mesma forma, pegamos uma ou outra execução individual de dois colegas que atuam individualmente para policiais militares associados, né? E nós unimos força, eles me deram os processos deles para a gente, tá? Teve uma colega que nem precisou passar esses processos, a gente compartilhou somente ideias, a gente compartilhou informações, compartilhei peças com eles. Agora, um outro colega, o Emerson, eu posso falar, o Emerson Legory, um advogado que eu conheci há pouco tempo, a gente atuou mesmo, a gente escreveu a quatro mãos, né? Ele fez sustentações, ele fez todo o trabalho, então a gente atuou no sentido de rebater essa ideia de que o Estado vinha se valendo de uma tese fictícia de que o Ali seria novamente gratificação, desconsiderando toda a coisa julgada. Eu tive um processo meu, que eu peguei para mim, desde o policial perdeu na primeira instância de Birigui, o associado nos procurou, o sobrenome dele é Pantaroto, né? Eu não lembro o primeiro nome, Edmar Pantaroto. E o Edmar Pantaroto, eu fiz a reclamação, eu e o professor Coimbra, o colega aqui do escritório que a gente chama de professor Coimbra, fizemos tentação oral, despachamos memoriais, fizemos memoriais escritos, trabalhamos para tentar reafirmar a coisa julgada, no sentido de que a coisa julgada se fez sobre um aumento de vencimento, não sobre uma gratificação. O Ali deixou de ser gratificação desde quando, né, passou a ser destinado a todos. E, ao final, foi dia 9, na quarta-feira agora, ao final foi lido, a desembargadora relatora leu o voto, né? O voto dela era convergente ao Estado, é convergente ao Estado, ou era, ela não chegou a emitir o voto, né? Pediu vista, acabou pedindo vista ao final, mas ela leu o voto dela sendo convergente. O que acontece? Por isso que eu falo para confiar no Poder Judiciário. Veja bem, aparecem na mesa do Poder Judiciário 100, 200, 300 processos. Qual o nível desse combate, né?
O Estado vem e fala que para receber o Ali teria que estar a época ali. Qual o nível desse combate? Nenhum. A gente viu algumas petições contestando essa tese, né, repentina do Estado, bem oportuna, e nenhum permitia que o judiciário acolhesse a tese com combate do lado contrário. Então, o que nós fizemos? Nós demos esse combate. Nós mostramos, olha, não reflete a coisa julgada, não reflete a própria natureza. Então, o que acontece? O que a gente tem atualmente? Nós temos um julgamento suspenso, porque todos os embargadores pediram vistas. O que eu sustentei nesse julgamento não é uma invenção minha. Na verdade, eu sou um aluno, sou um advogado que até hoje não acho problema nenhum ser um aluno. Sou um aluno da jurisprudência, sou um aluno da doutrina, né, isso, principalmente da jurisprudência. Então, o que eu levei para o Poder Judiciário foi que a questão está distante do que o Estado quer propor. E eu levei através de jurisprudência. Tá? Então, eu acredito muito, esse julgamento vai voltar para o dia 23, eu acredito muito que a jurisprudência, tanto do Tribunal de Justiça, quanto do STJ, vão ser validadas. Tá? Eu acredito muito nisso. Só não foram antes, porque nós não vimos nenhum. Está aqui o Lobinho, aqui o Eliel. Ele leu muito esses processos que, vamos dizer assim, de advogados aí, invasores, e não tem, né, Eliel? Não tinha nenhum desses processos, tinha jurisprudência, tinha alguma questão da coisa julgada, como é que se fez a coisa julgada. Nenhum desses processos tinha uma pesquisa suficiente para poder rebater essa tese do Estado. Então, vamos lá. Por que eu desapareci? Desapareci porque eu precisava trabalhar. Eu só trabalho nisso, meu único trabalho é esse. E, sinceramente, não entendam mal, não entendam mal. Eu não sou comentarista de ação. Quem é comentarista de ação é quem não tem o que fazer ou fica falando aí, plantando o caos, para chegar ao final e indicar um advogado. Olha, esse advogado vai fazer para você. Ah, esquece a associação, né? Não precisa. Sobre essa questão de associação, se quiserem ficar sócios, fiquem. Se não quiserem, não tem problema. Uma coisa que eu digo a todos, eu faço isso há 20 anos, né? Eu não preciso ficar provocando que a pessoa vá ficar sócio da Umesp. Eu falo isso porque é uma regra. A associação não tem o peso de sindicato, ela não tem legitimidade ampla, ela não representa todos. Isso é uma matéria de recurso, logo o Estado vai começar a utilizar. O Estado vai ficar sem recurso, vai começar a utilizar. Então, o que vem acontecendo em todo esse tempo que eu faço o meu trabalho? Eu sei que na hora que implanta, aí sim a associação. Então, eu não tenho interesse nenhum em postergar trabalho, pelo contrário. Quanto mais rápido eu resolver isso, mais rápido eu vou conseguir trabalhar menos, eu vou conseguir ter mais qualidade de vida aqui dentro do escritório. Então, e outra, se eu quisesse associado, se o meu projeto fosse, acho que nem da associação porque eu não vejo a associação fazendo propaganda, tá? Né? E aqui também. Então, mas se fosse nosso interesse, justamente seria alinhado a trazer esse ganho o mais rápido possível, porque historicamente o Renan está aqui, o Lobinho está aqui, a gente sempre vê uma procura imensa em ficar sócio depois que o direito sai. Então, né? O que a gente quer? Qual que é a nossa necessidade? Ser rápido, logicamente, porque o policial precisa disso, né? Para a gente poder descansar um pouco mais também. Descansar, eu falo físico, mental, trabalhar menos, né? Então vamos lá. Nós tínhamos dois problemas, vamos dizer assim, empacando, né, o andamento da ação do Ali. Nós tiramos o maior da frente. Esse maior da frente, qual que é? Não existe possibilidade alguma de dizer que a conta do Ali zerou porque houve reajustes de vencimento posteriormente à questão errada, a questão equivocada aqui de cálculo do Ali, tá? Então isso não existe, só que aí remanesceria a questão do policial que entrou depois de 2013. Quanto a isso, nós também estamos trabalhando e possivelmente no dia 23, se todos os embargadores votarem, nós vamos ter uma definição sobre isso, tá? Acredito no Poder Judiciário, eu acho que nosso trabalho foi feito.
Nosso trabalho foi feito como aluno, não como criador. Nós levamos ao Poder Judiciário, olha, esse caso, a jurisprudência é pacífica, né? O que estava acontecendo antes é que os advogados que confrontam essa questão deveriam confrontar, não estavam confrontando. Dessa vez foi confrontado e eu, como mero aluno do direito, eu levei ao Poder Judiciário a solução que o próprio Judiciário já vem dando há um bom tempo, né? A jurisprudência do STJ tem mais de uma década nesse sentido. Não nesse sentido de alho, no sentido de que aumento de vencimento repercute mesmo para aqueles que ingressam no serviço público depois desse aumento de vencimento, que o ali foi um aumento de vencimento, tá? Então, no dia 23, a Câmara vai se reunir novamente e a gente vai ouvir qual que é a decisão da Câmara, né? Eu acredito no Judiciário, volto a dizer, sendo repetitivo, acredito na Polícia Militar, acredito em Deus, acredito no bom trabalho. A gente não está aqui para falar mal dos outros, mas, por exemplo, hoje teria uma série de questões para responder e eu falei para o meu pessoal aqui de Relações Públicas, eles estão aqui na minha frente, eu falei que eu não vou responder porque eu não criei esse caos. Estou falando aqui com o Cabelo, aqui com o Daniel, eu não criei esse caos. Eu acho que quem acredita em podcast aí de 1h10 que chega ao final e indica o trabalho de um advogado, né, que a única coisa que ele faz é ler o meu processo e ler mal ainda, porque ele deduz um monte de besteira, eu acho que quem acredita nisso, eu não estou criando esse caos. Estou falando que olhando para o Cabelo, né? Eu não criei esse caos, eu não posso ficar respondendo por isso. Eu não domino a língua e a mente das pessoas, tá? O que eu posso falar é do meu processo, é do processo da associação. Nesse nós estamos firmes. Queria agradecer o professor Coimbra, que não está aqui hoje, ele está voltando de São Paulo, eu voltei ontem. Nós tivemos uma semana bastante trabalhosa, trabalhamos sábado, domingo, mais ou menos, o Lobinho está aqui também, mais ou menos uns 6 ou 7 finais de semana, né, Lobinho? Então, é isso. É isso. Não cabe aqui a gente ficar... E outra, não cabe e não quero. É melhor eu encerrar dizendo o seguinte, eu não sou comentarista de ação judicial, sou advogado. Eu sei muito bem qual é o meu trabalho e meu trabalho está longe de ficar dando voz aí para essas pessoas. Boa sorte para eles, tá? Eu acho que o pouco que eles são porque eles falam da gente. Então é uma estratégia de vida aí duvidosa, tá bom? Vamos trabalhar e... vai vir a pergunta, quando vai sair? Se eu soubesse, eu seria muito mais que um advogado. Vamos dizer o seguinte, eu imagino que é breve, muito breve. Até lá não precisa ficar entrando de sócio, nada disso. Mas eu estou falando da ação, tá? Então, antes que venha, é sempre isso que vem, né? Que está postergando para... Não, tá? Quiser continuar na associação, fica, boa sorte. Quiser entrar de sócio, pode vir, será uma honra. Mas faça o que tiver na cabeça dos senhores e das senhoras. Por exemplo, saiu tal mês. Entra depois, dá tempo, né? O direito permite isso, a gente faz uma lista nova e encaminha, tá bom? É isso. Um abraço, fiquem com Deus aí. Se eu fosse para fazer uma aposta, nós vamos ter dias bons pela frente, tá bom? Obrigado, um abraço.